chamo agora, então, o Marcelo para apresentação. Olá. Marcelo, a palavra é toda sua, fica à vontade. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite e também parabenizar a organização do evento, principalmente ao Fábio, a Rita e a Martina. Também quero parabenizar a equipe de design pela elegante e o delicado trabalho realizado, principalmente nos favos da colmeia, no fundo das chamadas das apresentações, né? Apesar de não ser muito valorizada por Aristóteles e por Marx, por não ser supostamente projetada racionalmente, a colmeia das abelhas, né, além de ser e representar uma belíssima imagem do que é o habitat da moradia e da organização social, a colmeia é uma das mais potentes cenas do projeto do que é conviver em sociedade e pensar o espaço do habitat como um lugar de produção e de reprodução de vida. Acredito também que esse seja o propósito do LEA. Ressalto isso, né, porque vou falar da relação do humano e do animal no contexto da hospitalidade. Minha fala é influenciada pelas leituras de Jacques Derrida, Mônica Cragnoli, Rita Paixão, Donna Haraway, Vinciane Desprez, Brian Massumi, Juliana Fausto, que, de certa maneira, se posicionaram de uma forma crítica a uma tradição que sempre excluiu e rebaixou ou deixou o animal de fora. Por essa razão também que eu vou começar pela literatura, pois acredito que ela tenha possibilitado uma relação com o animal muito mais acolhedora e potente do que a filosofia. Sendo assim, vou trazer Franz Kafka, porque foi um autor que invocou tanto o animal quanto a moradia nos seus textos. No seu conto, Relatório para a Academia, foi um texto trabalhado por muitos autores, como Walter Benjamin, Guattari, Butler, Preciado. O Kafka traz para a gente a figura do macaco Pedro Vermelho. Então, vou fazer um resumo muito rápido desse conto, né, que trata-se de um macaco que foi raptado de uma selva na África, seu suposto habitat natural, levado para ser exposto num zoológico na Europa, que seria a sua nova moradia, ou, na verdade, a sua prisão. Porém, no período, né, de travessia de um continente para o outro, no navio, esse chimpanzé, que recebeu o nome de Pedro Vermelho, durante essa viagem que não foi nada hospitaleira, ele percebeu uma coisa interessante, que se ele imitasse os humanos, se ele agisse conforme os humanos, ele poderia se passar por um deles e assim ser livre. Dito e feito, Pedro Vermelho aprende a imitar os humanos e assim deixa de ser um macaco e passa a ser um humano. Desse conto, eu gostaria de pegar uma questão muito específica, a questão da mimesis. Mas não para falar da mimesis como imitação, como cópia, como repetição, como simulacro, mas para dizer o seguinte, que ser humano é performar. Desde Foucault, das Palavras e as Coisas, sabemos que o homem é uma invenção, ou, segundo Jean-Luc Nancy, o homem é uma fábula. Para Derrida, na esteira de Max Stirner, o humano é um espectro. Então, nesse jogo de invenções e de presenças e ausências espectrais, o humano também inventou um animal, o outro de si. Então, desconstruir a ideia fixa de humano presa às suas categorias, que o garante, tais como consciência, linguagem, essência, entre tantas outras, que o diferenciaria do animal, permite pensar a relação com o animal de uma outra maneira, inclusive o vir a ser não humano do humano, aquele outro do humano reprimido, recalcado, quase sempre por uma imposição ética. Mas, nos caminhos apontados por Kafka, Butler e Preciado, podemos pensar que ser humano é performar. Performar, sobretudo, um ser ético. Ética esta, juntamente com a política, como a gente sabe, que foi negada ao animal, pelo menos desde Aristóteles, né? Então, sempre foi dito, né, entendido que somente o humano seria um ser ético. Porém, eu quero reforçar isso, um ser ético que, além de performar uma humanidade, também performa um modo de ser ético. No seu livro Ética Nicômaco,
Aristóteles aponta que a ética deriva da palavra ethos. Porém, ele observa que existem duas formas para falar de ethos. Uma iniciando com epsilon e a outra iniciando com eta. Aristóteles vai definir, então, a ética, enquanto caráter, como aquela derivada do ethos com epsilon. Séculos depois, um outro filósofo que também não dava muito crédito aos animais, o Martin Heidegger, ele vai explorar esse outro ethos, o ethos com eta. Heidegger vai mostrar que essa definição desse ethos com eta quer dizer morada, e que os primeiros usos desse termo, né, na antiguidade grega, significava toca do animal. Esse ethos, então, passa a ser entendido por Heidegger como morada do ser, não morada como oikos, casa, mas morada como aquilo que seria próprio do ser e que possibilita ele manifestar o que ele é. Mas, se por um lado o Aristóteles negava o caráter político do animal não humano, Heidegger, por sua vez, nega ao animal a capacidade de apreensão e de sentido do mundo. Heidegger nega ao animal a sua capacidade de vir a ser. Ora, sabemos que na história da filosofia clássica, ao animal sempre fora negado toda e qualquer faculdade ou prática que fosse orientada pela razão, pelo logos, a saber, a cultura, a arte, a técnica, a ciência, a linguagem, a história, entre tantas outras coisas, mas, sobretudo, a ética. Mas quando a gente investiga um pouco mais sobre esse termo ethos, esse ethos com eta, a gente descobre inúmeros outros sentidos que inicia com eta. E, por exemplo, se a gente vai em algumas peças do Sófocles, por exemplo, Ajax ou Antígona, se a gente vai, por exemplo, em alguns fragmentos do Heráclito, a gente pode encontrar esse ethos traduzido como espírito, como essência, entre outras formas. Mas eu queria focar em espírito e essência. No entanto, podemos perceber, ao longo da história do Ocidente, que ao animal fora negado os dois sentidos de ethos. O animal, então, por um lado, não possuiria um ethos como morada, como espírito, como essência, e, por outro, não possuiria o ethos como ética, como caráter, como moral. Sendo assim, qual seria o modo de ser do animal? O animal, então, como nos ensina a Bíblia Sagrada, estaria condenado a seguir os humanos, vir atrás, vir depois, seguir o chamado dos humanos. No entanto, se a gente volta ao Kafka, quando Pedro Vermelho performa o humano, ele coloca em xeque aquilo que seria próprio do humano, a saber, o modo de ser ético, orientado pelo logos como razão ou como linguagem, fundado numa essência, o que é negado historicamente ao animal. Daí, então, sua impossibilidade de ser um animal ético e político, pois não possuiria nem razão, nem linguagem. Pedro Vermelho, ao apresentar uma humanidade que se efetiva pela performatividade, desconstrói toda a suposta morada do humano enquanto ser superior, garantido pelo suposto modo de ser, mais qualificado ou até também mais sofisticado que o animal. No texto de Kafka, podemos entender que ser ético é performar uma ética. Assim, quando Pedro Vermelho diz no texto, olá, estou aqui, os homens dizem, vejam, ele fala, ele é um de nós. Pedro Vermelho, como diz no texto, foi aceito pela sociedade humana, nós humanos, com N maiúsculo. Pedro Vermelho, então, apresenta o possível vir a ser humano do animal. Mas estamos no campo da arte, no campo da literatura, onde tudo ou quase tudo é possível. Assim, em que medida podemos pensar na realidade, na nossa prática cotidiana, uma ética animal? Esse modo de ser ético animal, a possibilidade de uma performance ética do animal. Se Aristóteles abandonasse sua soberba especista, como diz Fábio Oliveira, sua soberba antropocêntrica de um logon zoon politikon, ou seja, aquela do animal político racional,
entenderia que se a polis, por suas diversidades e caracterizada pela relação com outrem, perceberia então que a presença do animal produz uma interferência, uma modificação, uma alteração em espaços pensados como essenciais e próprios para a atividade de todos os seres, próprio para a atividade política. Assim, quando Brian Massumi traz o animal como ser político, também o traz como ser ético, seja pelo seu modo de ser, aquilo que seria próprio do animal, de cada espécie, ou um modo de ser construído na relação, na convivência, nos contratos. Assim, seja pelo direito à cidade ou o direito à moradia, pensar o animal nesses topos, nesses lugares, nesses espaços, é pensar o animal enquanto ser ético e que, racionalmente ou não, produz modificações nos espaços e nos seres humanos ou não humanos. Assim, podemos pensar o espaço da casa, do lar, da moradia, agora como oikos, como e também constituída por esse ethos enquanto morada, já que nessa morada eu sou, desestabilizado. Por quê? Porque no contexto da alteridade, na relação com outrem, na casa, eu sou com outro, ou sou o outro de um outro. Assim, é preciso falar da hospitalidade como questão ética primeira, fundamental das relações entre todos os seres. Hospitalidade, então, como ética geral. Ora, sabemos que a hospitalidade é marcada por uma certa prática de contrato, sobretudo dos contratos de convivência. Esses contratos, entre outros, marcam um caráter de condicionalidade da hospitalidade. A princípio, essa cena de hospitalidade só é pensada entre humanos. O que seria pensar, então, a questão da hospitalidade a partir e com o animal? O que seria pensar o contrato animal? E se quiséssemos, a partir do animal, pensar uma hospitalidade incondicional? Aquela que não coloca regras e nem pergunta o nome de quem chega, nem dá o nome, muito menos pede para limpar os pés. Nesse caso, limpar as patas antes de entrar. Uma hospitalidade que não tem a hora de entrar nem de sair. Uma hospitalidade como morada. Uma hospitalidade, então, como diz Mônica Cragnoli, para além da relação doméstica, talvez como espécie companheira, pensando com a dona Haraway. A questão da hospitalidade, do habitat, seja ela uma das questões talvez mais universais da Terra, talvez seja, por excelência, algo próprio do humano, né? Por quê? Porque é o organismo vivo e não vivo, o objeto, a coisa, o vírus, tudo isso é atravessado por esse princípio de hospitalidade. Então, entre hóspedes e hospedeiros, a hospitalidade talvez seja aquilo que é mais próprio de todo ser. Dito isso, queria dizer que não vou falar da hospitalidade a partir da casa dos animais, brincando com o título da Vinsane, mas vou falar a partir da casa do humano. Mas será que, com a chegada do animal, ainda é possível falar da casa do humano? Porque, a partir de uma certa ética, minha casa é sempre a casa do outro. A hospitalidade, então, é uma questão de alteridade, de uma alteridade radical, de um totalmente outro e de qualquer totalmente outro. Em seu livro, O Animal que Logo Sou, Derrida procura apontar e desconstruir os supostos limites e fronteiras entre o humano e o animal. No contexto da casa, da sua casa específica, né, Derrida começa por se mostrar constrangido e envergonhado ao perceber que seu gato o está olhando nu. Nessa cena narrada por Derrida, é importante destacar que, ao se sentir envergonhado, Derrida se veste, vestimenta que a princípio seria próprio do humano, já que o animal não se vestiria, segundo Derrida. Porém, Derrida talvez não tenha percebido, mas ele acredita que o animal é aquele que não se constrange. Será? Ora, se há uma relação, se há uma reação, se há um constrangimento, seja ele marcado ou não por um pudor moral, não podemos negar que não haja uma reação na relação. E toda reação provoca uma mudança de estado. Toda mudança provoca uma condição na relação. O nome disso é política.
e ela é orientada por um modo ético enquanto uma manifestação de ser e de estar no mundo. Conviver com alguém em casa sempre exige o toque da relação. Então, com um animal não pode ser diferente. Possuir um animal em casa nos solicita o pensamento ético da relação. Não é possível negar que a convivência com o animal dentro de casa não convoque o debate da ética da hospitalidade. É preciso assumir que essa relação promove e produz mudanças espaciais e pessoais, não só no humano, como no animal. Toda uma lógica de cuidado, de manutenção da casa e dos seus habitantes é convocada diariamente. Então, seja por afetos bons ou ruins, fortes ou fracos, a relação na casa com o animal passa por uma lógica das afetividades, que produzem a manutenção do convívio diário que molda a relação ética da hospitalidade. Assim, seja nas brincadeiras ou nos esporros, nas malcriações ou nos carinhos de ambas as partes, muitas escolhas e decisões passam por considerar os habitantes da casa, sobretudo no campo econômico. Provavelmente, quem vive com algum animal em casa já deve ter falado ou escutado: a casa não é minha, a casa é dele, eu que moro com ele me faz de brinquedo, toda vez que eu vou sair faz um drama, não sossega enquanto eu não faço o que ele quer, ele que define os horários de acordar e dormir, etc. Diante dessas e outras formas de viver juntos em casa, tanto o humano quanto o animal estão performando, de alguma maneira, um modo de ser e estar no mundo, um modo ético de viver, de sobreviver e de conviver. Assim, dessas cenas da hospitalidade, como não pensar essas relações se não marcadas por uma aposta ética e política de convivência de hospitalidade, às vezes tensas, é claro, mas é isso também. Isso faz parte de qualquer relação política de alteridade. Diante disso, acredito que nos colocamos ou somos colocados diante de uma aporia animal da hospitalidade. Assim, em que medida a condicionalidade e a incondicionalidade da hospitalidade se manifesta a partir do animal? Em que medida, no contexto da hospitalidade, condicionamos o animal ou por ele somos condicionados? Na relação entre humano e animal, como pensar uma hospitalidade incondicional? A hospitalidade é ética por excelência, mas a hospitalidade incondicional é da ordem de uma ética por vir. Assim, é preciso perguntar como promover uma hospitalidade incondicional ao animal. Será que o animal poderia nos ensinar algo sobre uma hospitalidade incondicional? É importante lembrar que, na perspectiva de uma ética por vir, que não seja regulada e determinada por uma lógica moral dominante, uma hospitalidade incondicional, enquanto uma justiça por vir, não pode regular a chegada nem a saída do outro, seja ele humano ou animal. Pensar uma hospitalidade incondicional é considerar a descentralidade do humano como o senhor da casa, o senhor do razão e o senhor do animal. Então, para finalizar, e também não abusar das leis da hospitalidade, queria dizer que nessa segunda recebi uma notícia que me deixou muito feliz, que um texto que eu escrevi para a revista Cult, A Rua é Nós, foi tema de 2 questões no vestibular da Unicamp. E aí, quando eu recebi a notícia, é um texto muito particular, trata de uma realidade carioca, suburbana, da década de 90, onde muitos funkeiros... Era sobre os funkeiros, né? Onde os funkeiros eram vistos como animais, como bichos, né? Todos jovens, pretos, pobres, periféricos, que frequentavam os bailes funks. E eu pensei, né? Também fui um funkeiro, né, da antiga, né? Um funkeiro da antiga. Eu chamei de nós, iniciando sempre com a letra minúscula e com I, com X, para marcar um certo sotaque carioquês suburbano. Esse nós, ele marcaria uma diferença em relação ao nós com N maiúsculo, como eu falei anteriormente, hegeliano, europeu, ocidental, colonial, muito caracterizado pela referência a um eu dominante totalizante. E aí, quando eu recebi essa notícia, provavelmente estava muito emocionado, muito alegre.
o meu gato, o Odisseu, né, do nada começou a dar umas corridas, pulou para lá, pulou para cá, subiu, miou e parou na minha frente. Aí eu olhei para ele, o que é, Odisseu? É nós. Aí eu fiquei pensando, né, a partir do que a Rita Paixão fala do direito à cidade ao animal. É preciso pensar, né, é preciso, por hospitalidade, incluir o animal nesse nós. É preciso dizer, juntamente com os animais, a rua é nós. E assim eu agradeço esse convite e fico feliz por estar aqui com vocês. Assim encerro minha fala. Muito obrigada, Marcelo. Que fala incrível. Adorei. Assim como com a fala de Ramê, anotei muitas coisas.